Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bidu e hoje uma aula de história, uma breve linha do tempo de um dos séculos mais cobrados em vestibulares e no Enem, o século XX. É hora de fazer uma análise geral desse importante contexto histórico, deste importante século e lembrando aí, esse um dos mais cobrados em todos os vestibulares e no Enem, ou seja, importantíssimo você fazer aqui uma revisão conosco. Pensando em século XX, eu quero focar com você esse nome que eu coloquei aqui, ó. Breve História do século XX. Bidu, por que esse nome? Olha só. O século XX, ele leva esse nome por conta de uma nomenclatura utilizada por um historiador muito importante chamado de Eric Hobsbawm, na sua coleção de eras, a Era do Capital, a Era das revoluções, a era dos extremos, que é a história do século XX, ele chama esse século de breve. E aqui, eu já vou adiantar para você, nós vamos utilizar a nomenclatura do Hobsbawm para guiar aqueles momentos que nós vamos destacar, ou seja, guiar os nossos estudos. O século XX, se eu fosse pegar uma nomenclatura verdadeira, ele iria de 1º de janeiro de 1901 até 31 de dezembro de 2000. Mas lembra que a gente está na visão do historiador Eric Hobsbawm? Ou seja, nós vamos pegar a nomenclatura que o Hobsbawm colocou e a datação que ele colocou. Ou seja, para nós, o século XX vai de 1914 até 1991. Ou seja, é por isso que ele é chamado de breve século. 1914, para Hobsbawm, o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial. 1991, para Hobsbawm, o século XX termina, atenção, o século XX termina com o fim da União Soviética. Alguns historiadores preferem usar a datação de 1989 e colocar como marco de fim do século XX, aí ele fica menor ainda, a queda do Muro de Berlim. Vamos lá, gente, ó. Então a gente tem aqui a capa do livro do Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? A base nossa teórica aqui para essa revisão, ou seja, o próprio Hobsbawm. E se você quiser ver um documentário baseado nisso, eu vou te indicar aqui, ó. Esse documentário tem inteiro no YouTube. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Esse é um documentário de personagens, imagens, fatos e textos do século XX. É muito legal, é muito bonito o documentário, compensa muito você assistir. Lógico, se quiser uma leitura mais completa, a leitura do livro do Hobsbawm, a leitura da Era dos Extremos é importantíssima, é indispensável para esse tema. Se você, meu querido, adora literatura, eu vou te recomendar aqui um dos meus autores preferidos, o Ken Follett. O Follett, ele tem uma trilogia de romances históricos chamado O Século, em que ele resume o século XX em 3 grandes romances. Quando eu falo grande, estou falando coisa de muitas páginas, viu? Mas é uma leitura super agradável, com um embasamento histórico espetacular, compensa muito. Ou seja, você tem o primeiro livro, A Queda de Gigantes, que vai compreender ali mais ou menos o final do século XIX até o início, até o final da Primeira Guerra Mundial. Você tem o segundo livro, Inverno do Mundo, que vai pegar a Segunda Guerra Mundial até o início da Guerra Fria. E você tem, esse nome para mim é espetacular, Eternidade por um Fio. É o período aí, ó, que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim do século XX, ou seja, todo o período que nós chamamos de Guerra Fria. O século XX, ele foi marcado por vários quesitos, várias lembranças importantes. Ele é um período de guerras com proporções nunca antes vistas. Ao mesmo tempo, ele é um período de avanços tecnológicos científicos como nunca também antes vistos. Ou seja, ele é um século que o ser humano vai para, como diria o Hobsbawm, para extremos. Nunca se matou e nunca se salvou vidas como no século XX, beleza? E aí eu vou começar a falar com vocês das datas, tá? Mas antes de pensar nessas datas, eu quero que você pense o seguinte:
O século XX é o século que verifica o nascimento, o surgimento de características diferentes de períodos anteriores. Eu tenho, outras potências. Beleza? Outras potências. Eu tenho os Estados Unidos aqui na América, ou em todo o Ocidente, e eu tenho o Japão surgindo como potência no Oriente. Importante também, o século XX, ali por consequência do final do XIX, ele verifica o crescimento alemão. Pessoal, é importante destacar que a Alemanha está intimamente ligada nas duas guerras mundiais. E vamos que vamos, gurizada. Lógico, vai faltar muita coisa aqui, tem coisa que talvez não deveria estar, tem coisa que está, mas eu coloquei aqui algumas datas com marcos históricos que vão guiar o século XX. Alguns mereciam um vídeo só para eles, mas não dá tempo, né? Então vamos lá nas datas que eu destaquei. A primeira datação importante é a inauguração do século XX, segundo Hobsbawm, que é a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ela marca o início do século XX. Era uma mistura aí de guerra tradicional, uma guerra mais antiga, com uma guerra super moderna. É nessa guerra que as grandes potências europeias vão colocar à prova as suas industrializações. Ou seja, é muito importante as consequências da Primeira Guerra Mundial para tudo aquilo que vai acontecer no século XX no pós-guerra, beleza? Então, primeira data, Primeira Guerra Mundial. E dentro da Primeira Guerra Mundial, um outro fator importante de se destacar é a Revolução Russa de 1917. Revolução que tira a Rússia da guerra, revolução que tira o regime dos czares do Império Russo, transforma a Rússia na União Soviética, e você tem uma revolução ali de viés comunista liderada por Lenin, que vai reorganizar boa parte das relações internacionais na Rússia. Na Europa. Lá no outro extremo, em 1920, destaquei aqui para vocês, a campanha de desobediência civil na Índia, comandada por Mahatma Gandhi. Lembrando, a Índia é uma colônia inglesa, opta por uma campanha de não violência para pressionar a Inglaterra e conseguir a sua independência. Da independência da Índia, dois países vão surgir, a Índia e o Paquistão. Um país de maioria hindu e um país de maioria muçulmana. Beleza? Se você procurar no YouTube, você vai ver que tem uma cerimônia de fechamento da fronteira da Índia e Paquistão que acontece. Cara, é muito curioso essa cerimônia. Compensa muito você dar uma pesquisada, viu? Esse fator histórico aqui é muito importante. Essa área é uma área quente, uma área de muita tensão até os dias de hoje. Em 1925, a ascensão lá na Itália, beleza? A ascensão lá na Itália de Benito Mussolini, inaugurando aí aqueles regimes totalitários europeus que vão levar o mundo daqui a pouquinho para a Segunda Guerra Mundial. Também destacado aqui para você, em 1926, a invenção da televisão. Pessoal, por que coloquei aqui a televisão como um fator importante? Porque a televisão, ela vai acabar se tornando, ao longo do século XX, uma ferramenta de entretenimento que vai modificar o nosso modo de vida, a nossa visão, ela vai influenciar comportamento. Não é de se estranhar de ter a televisão aqui como uma data importante, viu? Porque ela vai fazer, sim, parte da história do século XX e da história cotidiana do século XX. Em 1929, meu querido, por favor, se lembre da crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de Nova York e toda a crise que vai vir por consequência disso, tá? Vai ser a crise do capitalismo, outra data importantíssima para se destacar aqui e para você guardar na sua memória para sua prova de vestibular. E em 1933, depois de uma experiência republicana, a Alemanha eleva ao poder Adolf Hitler. E aí, não vamos esquecer, Hitler, com a implantação do nazismo, ele vai levar o mundo logo daqui a pouquinho aqui
para uma Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ela tem vários fatores. Você tem lá no Oriente a expansão do Império Nipônico. Aqui na Europa, no Ocidente, a expansão da influência nazista. Você tem um revanchismo alemão por conta do Tratado de Versalhes, lá no final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, vários fatores vão levar o mundo a uma nova guerra. E, pessoal, uma nova guerra que vai afundar o mundo em mortes como nunca antes vistas. Em 1948, já logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel é fundado no Oriente Médio. Importantíssima essa data, você tem um país agora em que os judeus irão migrar, né? Lembrando que os judeus eles estavam espalhados pelo mundo há muitos séculos e a fundação de Israel ela marca a criação de um Estado judaico oficial. Atenção, lógico, a criação de Israel no meio do Oriente Médio tem outros fatores, tem outras coisas, e aí, lógico, isso vai também potencializar conflitos na região entre países muçulmanos e países, entre Israel, apoiado aí gigantemente pelos Estados Unidos. É muito importante também um outro destaque aqui de cotidiano, que é a invenção da pílula anticoncepcional em 1960. Na verdade, o medicamento ele foi inventado anteriormente. Oscila entre 56 e 57 a datação. Mas é só em 1960 que ele vai ser liberado como um medicamento anticoncepcional. Bidu, por que é revolucionário? Cara, pensa só. Planejamento familiar, a mulher podendo escolher quando irá engravidar, isso dá para ela mais autonomia, beleza? É importante isso para pensar o feminismo da época. A pílula anticoncepcional vai vir logo daqui a pouquinho, gente, ó. Vem o movimento hippie e essa gurizada vai ter mais controle sobre processos de gravidez e tudo mais, uma série de coisas aí importantes. E a pílula ela vai literalmente revolucionar as famílias na segunda metade do século XX. Então é importantíssima destacar ela aqui. No pós-guerra, no pós-segunda guerra, vem um período grande que nós chamamos de Guerra Fria. Esse período você tem um combate, um embate entre duas grandes potências. Os Estados Unidos, mais voltado ao capitalismo, e a União Soviética fazendo ali as suas influências por um regime comunista. O embate entre americanos e soviéticos vai mudar o mundo inteiro e vai influenciar boa parte do mundo, beleza? É importante destacar algumas características deste período, como, por exemplo, a corrida armamentística em que Estados Unidos e União Soviética vão se armar para uma possível terceira guerra. É por isso lá que o Ken Follett chamou no terceiro livro, lembra que eu te mostrei no começo? Esse período de eternidade por um fio, beleza? A corrida armamentística vai marcar todo esse período. Junto dela, a corrida espacial, beleza? Importantíssimo isso, a conquista, né, das estrelas, do mundo, quem chega primeiro à Lua, quem manda o primeiro homem para o espaço. Essa corrida espacial, ela vai marcar o século XX, beleza? A Revolução Cubana em 59, beleza? Ou seja, no quintal dos Estados Unidos, uma revolução vai ganhar características comunistas e vai influenciar as relações internacionais aqui na região, beleza? Na América, e isso vai levar como consequência, num processo posterior, a implantação de ditaduras na América. Vários países vão sofrer golpes e vão implantar regimes militares, civis militares. Lá na África, você começa a ter um fortalecimento de um processo revolucionário que vai levar à independência de vários países africanos, tá? Lógico, tem ali o enfraquecimento da influência europeia, você também tem influência da Guerra Fria nesse processo, mas é muito importante destacar que os países africanos, por vários motivos e também de diversas formas, vão começar a mudar o mapa da África, beleza? E a partir de 61, você tem a construção do famoso, você já ouviu falar dele, o famoso Muro
de Berlim, que vai basicamente dividir ali a Alemanha entre aquela ideia de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, ou seja, um lado comunista e um lado mais capitalista. De 64 a 76, você tem um dos conflitos mais marcantes do século XX, da segunda metade do século XX, que é a Guerra do Vietnã. Beleza? Por uma série de processos, não vale a pena destacar aqui, você tem um conflito que vai ser marcado por contracultura, pela resistência dos vietnamitas, você tem um conflito que vai afetar famílias inocentes de diversas formas e vai marcar, inclusive, a produção cultural dos Estados Unidos, o cinema, a música, o movimento hippie, várias coisas vão ficar marcadas pela guerra do Vietnã. Um outro fator aqui que muita gente esquece é o macartismo, ou seja, uma perseguição dentro dos Estados Unidos aos chamados comunistas. Cara, vou indicar para você aqui um filme, eu acho que tem ele inteiro também no YouTube, que representa bem esse período. É esse filme aqui no cantinho, ó, De Volta para o Presente. Beleza? Esse filme ele marca, ele apresenta esse medo que os americanos tinham de um possível ataque surpresa soviético e tal, e dessa perseguição aos comunistas. É um filme engraçado até, curioso, e compensa muito para você conhecer um pouquinho mais sobre o macartismo, beleza? Também aí, no meio da Guerra Fria, você tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, destacando aqui as duas grandes lideranças, né? O pastor Martin Luther King e o Malcolm X, duas lideranças importantes. Os dois vão ser, infelizmente, mortos aí na sua luta, mas você tem que se destacar aqui a reviravolta, a luta pelos direitos civis, pelos negros, né, dos direitos dos negros nos Estados Unidos, também nesse período. Outra coisa para se destacar, já chegando ao final desse século XX, desse breve século XX, é a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi um grande símbolo da divisão do mundo entre capitalismo e comunismo. E a queda dele, transmitida aqui no Brasil por... Como é que é o nome do cara? Pedro Bial! Grande Pedro Bial. Essa queda do Muro de Berlim vai marcar o fim, né, da divisão da Alemanha. E aí, em 91, a União Soviética cai de uma vez, a já enfraquecida União Soviética cai, e você tem aí um grande marco, né, do fim da Guerra Fria. Pessoal, todas essas datas, elas são importantes porque elas marcam, de alguma maneira, a política, as relações internacionais, o cotidiano das pessoas que viveram o século XX. E tudo isso sem falar, sem contar em outras coisas que agora eu vou destacar aqui como pódio de honra. Ó, também do século XX, a popularização do cinema, eu particularmente adoro, o rock and roll, aí brother, eu adoro demais. O automóvel se populariza, beleza? Ele se espalha e muda a vida urbana e também a vida rural. O avião diminui o tamanho do mundo. Bidu, diminui o tamanho do mundo? Gente, eu consigo chegar de um ponto ao outro de uma maneira mais rápida. Você tem, muito importante destacar isso, as conquistas feministas ao longo de todo o século XX, importantíssimo destacar isso. Você tem os avanços da ciência, da biotecnologia. Nunca nós vamos salvar vidas como salvamos no século XX. Você tem o contrário disso, que é a AIDS. Aqui a capa da Veja, com o Cazuza em destaque, já doente, bem debilitado. Eu lembro que essa capa, ela provocou um choque muito grande na população, beleza? E aí tem todo o processo da AIDS e do início da AIDS no mundo, no Brasil e tudo mais. Essa capa foi muito marcante para isso. Você tem as tecnologias de informação. Meu querido, eu sou da geração que cresceu sem internet, meu velho. Como é que se faz isso hoje? Impossível, impossível. E eu queria convidar você para acompanhar aí as nossas redes sociais, acompanhar a postagem de aulas gratuitas que eu faço no Israel. É muito importante você revisar essa datação do século XX, essa linha do tempo do século XX, completar ela com coisas que você
acha que faltou aqui, por exemplo, não coloquei a gripe espanhola, talvez tenha outros fatores que você queira destacar, mas o que eu estou te dizendo? Baixa essa aula lá no Israel, monta a sua própria linha do tempo e vai estudando a partir disso, ligando vários fatores um ao outro, você consegue, deixa eu só desligar meu celular aqui, você consegue organizar a sua linha de pensamento para poder acertar as questões do seu vestibular. Bons estudos, boa vida, se cuide, até mais, valeu!